Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seminário do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito. Eu sou Adriel, sou diretor de Comunicações e Eventos Científicos do Centro, sou doutorando em Neurociências e hoje tenho o prazer de trazer para uma roda de conversas o Dr. Pedro Paro. Dr. Pedro é engenheiro, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, fundador da Humanizadas, empresa de inteligência de dados, e ele é responsável pelo primeiro rating de sustentabilidade do Brasil. Ele tem como missão, contribuir para um mundo de negócios mais humano, ético, sustentável e inovador. Ele é coautor do livro Empreendedorismo Consciente e também palestrante TEDx. Avaliou mais de 3 mil empresas globais, de 30 setores diferentes em 25 países. E para conduzir o seminário de hoje, estamos com a doutora Miriam Coden, que possui uma sólida formação acadêmica, atualmente doutorando em neurociências, graduada em filosofia, com mestrado e doutorado em educação, e especialização em pedagogia empresarial. Com mais de 25 anos de experiência na modificação de sistemas comportamentais e 15 anos em desenvolvimento organizacional, atua como conferencista e já assessorou mais de 9 mil pessoas em países como Brasil, Portugal, Espanha e Itália. Ela também possui formação em diversas áreas relacionadas à liderança, desenvolvimento humano, aconselhamento e biologia cultural. O tema do nosso seminário de hoje será Anatomia da Empresa Humana, um tema muito interessante. E agora eu passo a palavra, então, para você, Miriam. Seja muito bem-vindo ao seminário de CEPAC. Muito grata, Adriel, muito grata, Pedro, por ter aceitado o convite para essa conversa, de ter o tempo de trazer tua bagagem aqui para nós conversarmos sobre a anatomia da empresa humana. E eu gostaria de agradecer também ao CEPA por abrir esse espaço e abrir esse momento para que a gente possa conversar de temas para a comunidade do CEPA, né, uma comunidade científica que vai também escutar sobre essa perspectiva, né, do mundo corporativo e também na perspectiva do desenvolvimento humano, né, a humanidade nas pessoas. Então, muito grata ao CEPA por ter aberto esse espaço para a gente conversar. Muito grata a ti, Adriel, por fazer essa condução, por estar aqui conosco. E, Pedro, já vamos, então, começar nossa conversa conectando essa perspectiva da anatomia da empresa humana com o desenvolvimento humano, especificamente, né? O desenvolvimento humano, ele é frequentemente visto como algo individual, quando a gente, no mundo corporativo, e costuma-se dizer assim, eu preciso me desenvolver, eu preciso, né, me desenvolver como pessoa, como profissional. Mas como que tu definirias o momento em que o desenvolvimento humano, ele deixa de ser do indivíduo e ele passa a ser de uma cultura organizacional? Bom, bom dia. Bom dia, não, desculpa. Depois, dá para digitar depois? Tá. Bom, primeiro, obrigado, Miriam e Adriel, pelo convite de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. E também agradeço a quem está nos assistindo, nos ouvindo neste momento, pela oportunidade de poder divulgar pesquisas, dados, sempre com uma base científica por trás. Aqui, Miriam, acho que é uma ótima pergunta, tá? Em que momento que o desenvolvimento humano deixa de ser individual e passa a ser coletivo, no que a gente chama de cultura organizacional. E aqui eu tentaria trazer dois aspectos, né? O primeiro aspecto é que eu vejo, né, e a gente pode ir para a abordagem integral aqui, por exemplo, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento organizacional, eles coexistem, eles são interdependentes. Quanto melhor a qualidade dos indivíduos de uma organização, de uma empresa, melhor é a qualidade dos resultados daquela organização. Então, uma coisa está influenciando a outra. E também, conforme melhora a qualidade de estrutura, de rituais, rotinas de gestão de uma organização, melhor vai ser a qualidade de desempenho daqueles indivíduos. Então, os dois aspectos estão correlacionados, o individual e o coletivo. Porém, ao mesmo tempo, por ser um ambiente complexo, eu diria que, né, voltando à pergunta, né, em que momento, eu chamaria aqui talvez o foco maior deixa de estar no indivíduo e passa a estar mais no coletivo, na cultura. Para mim está muito associado
ao volume, a quantidade de... Aquilo pensando com a cabeça de pesquisador, desenvolvendo... Eu vou dar um exemplo aqui, para materializar, né? Numa pesquisa de bem-estar, olhando segurança psicológica, por exemplo, dentro de uma avaliação de bem-estar. Como a gente pode promover segurança psicológica para impactar bem-estar, para impactar os resultados da organização, né? Isso vai estar muito associado aos comportamentos das lideranças. Se a gente perceber que são algumas áreas focais, apenas, né, de 100 unidades de negócio da empresa, tem 2, 3 que estão com problemas de segurança psicológica e muito influenciados pela liderança, eu diria que é um problema mais individual, é um problema mais pontual. Quando a gente fala que essas 100 unidades dessa empresa têm problemas em 80, em 90 unidades, para mim deixa de ser um problema de apenas individual, embora tenha influência de indivíduos aqui, e passa a ser um problema mais coletivo, porque ele está muito associado à cultura de como as coisas são feitas. Então eu diria que a gente pode separar o que é somente individual, de questões mais pontuais, e do que é coletivo pelo volume de lideranças que estão sendo influenciadas, ou equipes, né? Sim. E aqui queria trazer um dado. Anualmente, a Humanizados desenvolve algumas pesquisas junto com a AmCham, que é a Câmara do Comércio Americano. E tá para sair, né, daqui a pouco a gente vai divulgando no LinkedIn da Humanizadas, uma pesquisa que é o Panorama de Lideranças 2026. Ouvindo ali mais de 600 executivos brasileiros, são 660 executivos brasileiros. A pesquisa tem um viés maior de diretores, CEOs e conselho, quase 70% da amostra é o público aqui de alta liderança, né? E tem um viés também de pessoas mais experientes, 40 a mais. O dado que está na pesquisa que me chama muita atenção é que quando a gente olha o cenário de alta performance no Brasil, as lideranças enxergam que 8 em cada 10 lideranças não estão contribuindo para o ambiente de alta performance. Estão entregando resultados medianos ou resultados abaixo, ou atrasando os resultados, atrasando a entrega da estratégia da empresa. E aí, para mim, conecta com esse ponto que você trouxe, Miriam, porque quando eu tenho que 80% da liderança não está incentivando alta performance, deixa de ser um problema individual e passa a ser realmente um problema coletivo. Sim. Ou seja, não depende apenas dos indivíduos. Eu diria que não depende apenas do desenvolvimento de comportamento da liderança, depende também do RH, como o RH remunera e avalia a performance, passa também pelo CEO, como é a estratégia, são mais prioridade de curto ou longo prazo, o conselho, o que o conselho está acompanhando e cobrando. Então, para mim, tem ali todo um sistema a ser trabalhado nesse cenário. Pedro, e o que tu estás trazendo me remete até à próxima questão que eu quero te trazer, porque a gente fala muito tu falasse, né, vamos olhar na perspectiva mais integral, porque tanto o ser humano no coletivo, né, tem a sua influência, vamos dizer assim, e o coletivo no indivíduo também tem a sua influência. Essa dinâmica que tem muito a ver, né, com as dinâmicas do desenvolvimento humano, e também no processo evolutivo da humanidade, né, parece um fractal, assim, quando eu te escuto, parece que eu estou escutando o Pedro falar de um fractal de como se desenvolve a humanidade, né, de alguma forma. E como que qual é a tua perspectiva sobre isso, né, sobre o desenvolvimento humano, mas na humanidade? Aqui eu bebo muito na fonte da abordagem integral, então sim, está correto pensar aqui com um olhar de fractal, e muito com um olhar darwinista, né, de evolução. E quando eu falo darwinista é no sentido de não ter certo ou errado, mas sim ter o mais adequado para um determinado contexto, uma determinada demanda, uma determinada necessidade. Aqui pensando no desenvolvimento de humanidade, né? Pensando no desenvolvimento organizacional, eu me conecto muito com o pensamento do Edgar Schein, já faleceu, é o pai do conceito de cultura organizacional. E o que o Schein traz? Né? Ele traz que toda organização, toda cultura se desenvolve, e aqui a gente pode extrapolar não só apenas para a cultura organizacional, mas para a cultura em sociedade.
Toda cultura se desenvolve por dois aspectos na leitura do Schein. Ela se desenvolve por desafios de adaptação externa ou por desafios de integração interna. Então, para mim, tem essas duas lentes. Ou está acontecendo algo no ambiente externo, crises ou oportunidades externas, que a gente no coletivo precisa se adaptar, ou a gente está tendo desafios de integração interna, que a gente tem que estar mais integrados para que a gente consiga responder melhor a esses desafios. Então, tem esses dois movimentos. E a gente pode extrapolar para a humanidade também nesses dois movimentos. Então, estão acontecendo mudanças climáticas, como a gente, humanidade, se adapta para responder, ou sociedade, a gente se adapta para responder esses desafios, né? Seja mudanças climáticas, ou a IA, ou conflitos geopolíticos, enfim. E integração interna, polarização. Hoje há uma polarização muito grande, esquerda versus direita. Como que a gente, sociedade, humanidade, a gente se integra mais para a gente poder responder aos desafios do que está acontecendo melhor. Isso, para mim, também se aplica na organização. Então, dentro da organização, né, a empresa, desafios externos, a empresa está perdendo o mercado, ela está perdendo relevância, ou ela está perdendo investimentos no negócio. No Brasil, hoje é muito comum, no varejo, as empresas estarem perdendo talentos. Semana passada eu vi, Miriam, uma empresa que falou de um turnover em uma unidade 300%. Turnover em uma unidade de varejo. Eu falei, nossa, não é possível isso. Trocou 3 vezes o quadro de pessoas ao longo do ano. Essa empresa, nenhuma unidade específica. E aí trocar, esse é um caso até curioso. Aí eu falei, o que vocês fizeram, né? Pedro, a gente está trocando a liderança. Já é a 4ª ou 5ª liderança que a gente troca nessa unidade e não resolve. Então a gente está percebendo que o problema não é a liderança, o problema é a cidade. O problema é a localidade. São questões culturais relacionadas à cidade. Então, a empresa ela pode estar passando por desafios externos, perdendo talentos, perdendo clientes, e ela precisa se adaptar a esses cenários, ou seja, quando ela tem que se adaptar a esses cenários, ela precisa evoluir. Ela precisa testar coisas novas, ela precisa fazer algo diferente, buscar um benchmark, ou ela está enfrentando desafios de integração interna, como a gente se integra melhor as áreas, as equipes, para que a gente consiga, de fato, responder esses desafios. Então, eu vejo um fractal nesse ciclo evolutivo e que envolve, para mim, uma dança, que envolve ciclos. Então, o que eu quero dizer com ciclos? Vou pegar um exemplo. A gente teve, há 4, 5 anos atrás, uma onda de ESG a nível global. Hoje estamos vivendo um backlash do ESG, então um retrocesso, hoje um nível de consciência mais baixo, mais voltado para a sobrevivência. Minha expectativa é que sejam ciclos, que daqui a pouco deve voltar com outra temática, com outro nome, algo mais voltado para a sustentabilidade. Hoje a gente está numa onda muito forte de IA, daqui a pouco ela deve cair. Então, eu vejo que são ciclos evolutivos de tendências que vão acontecendo e que a gente vai aprendendo com esses ciclos, com essas ondas. E nesse fractal, nessas ondas, nessa dinâmica, nessa dança que a gente vive enquanto sociedade, enquanto organizações, e aí eu vou voltar na integral, né? Esses fluxos, eles podem estar acontecendo na primeira pessoa, no indivíduo, na segunda pessoa, nas relações entre indivíduos, e eles também vão estar acontecendo na terceira pessoa, que é aqui olhando a organização, a sociedade. Isso tudo está junto e misturado. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso que tu falasse é bem interessante desse estudo, e depois eu vou te pedir lá no paralelo aqui que tu me passe essa bibliografia, que eu achei bem interessante, essa perspectiva de ou nós nos desenvolvemos, né, por uma perspectiva de adaptação, de busca ao desenvolvimento por algo que está acontecendo externamente, ou pelas nossas dinâmicas internas. E te escutando, me parece, inclusive, enquanto tu falavas, eu estava enxergando um movimento de um infinito, assim, como se fosse nós sendo tocados por questões externas e, ao mesmo tempo, essas questões impactando internamente no convite do nosso próprio desenvolvimento interno, né? E a esse convite acontecer no interno, aparecem essas dinâmicas que talvez estivessem intrínsecas e podendo causar também um pouco dessa dificuldade, né, interna. Porque parece que o nosso cérebro, ele tem uma necessidade, assim, de
de certas regularidades, né? E aí, então, quando nós somos convidados e somos convidadas a um desenvolvimento, a um processo evolutivo, isso mexe um pouco nessa estrutura mais confortável. E, Pedro, talvez a próxima pergunta que eu quero te fazer a gente vai dar uma investigada, vamos descobrir a partir do que tu vais me trazer aí de resposta, de possíveis estruturas que dificultem esse processo de desenvolvimento interno nas organizações ou nos coletivos, né, a partir do que a gente está conversando. Eu sei que tu criaste um sistema, um grande sistema diagnóstico, que ele é capaz de medir algumas dinâmicas do desenvolvimento humano e das organizações. Conta pra gente, quando tu criaste esse sistema diagnóstico, tu conseguiste identificar, assim, se existe algum pilar de humanização que ele se mostrou mais difícil de mensurar? E por que isso? Eu vou dar só um passo para trás aqui para trazer um contexto para quem tá nos ouvindo. A gente tem uma avaliação de stakeholders na Humanizadas, né, que aprofunda o olhar, está avaliando uma empresa, uma organização na perspectiva dos colaboradores, dos clientes, dos parceiros, da sociedade, do meio ambiente, de cada um dos públicos de interesse de uma organização, e segue uma lógica da abordagem integral. Então, na avaliação, a gente vai avaliar, por exemplo, indicadores puramente quantitativos, como índice de bem-estar, avaliação de cultura, satisfação do cliente, satisfação do colaborador, nível de confiança nas relações. Então, tem uma série de indicadores quantitativos, mais objetivos, e também existem questões abertas, questões mais qualitativas, e aqui que está a nossa IA, tá? O diferencial da inteligência artificial humanizada está nas análises qualitativas, sobre o que as pessoas falam sobre uma organização. E a gente faz a avaliação por taxas amostrais aqui em grupos de controle. Quando a gente pega aí aqui eu vou entrar um pouco no doutorado. A gente pega essas informações da avaliação de stakeholders, questões quant e quali, e a gente traduz o desenvolvimento organizacional em um rating, que eu defendi e comprovei cientificamente. A gente fez uma análise estatística demonstrando que quando uma empresa evolui o nível de maturidade, ou seja, o nível de consciência, e ali por trás estão as abordagens dos níveis de consciência, da Superior Dynamics, do Laloux e diferentes outros autores, né? Quando uma empresa evolui o nível de consciência no rating, a gente tem um alto grau de confiança estatística, né? O p-valor é menor que 0,001, de que isso reverbera em melhor satisfação do cliente, melhor resultado financeiro, melhor índice de bem-estar. Então tem uma série de benefícios quando a empresa evolui. E aí, eu trouxe esse contexto para poder responder a Miriam. Então, diante dessa dinâmica de avaliação de stakeholders, com dados quant e dados quali, orientado para níveis de consciência, né, que são traduzidos nos ratings da Humanizadas, que vão do D até o AAA, acho que o maior desafio, Miriam, que a gente teve na Humanizadas, foi traduzir questões quant e quali em níveis de consciência. Então, aqui, acho que aqui foi o maior desafio interno de Humanizadas. Aí vem um trabalho a gente deve estar fazendo uns 7, 8 anos para poder chegar no jeito que a gente está fazendo hoje as coisas. Então, melhorou muito nos últimos 7, 8 anos. É poder pegar o indicador de turnover, o indicador de satisfação, ou pegar um comentário do cliente, ou um comentário do fornecedor, e traduzir com a IA em que nível de consciência, quais são as lacunas, quais são os pontos cegos daquele comentário. Isso eu acho que é a nossa maior dificuldade. Então, a gente foi desenvolvendo e validando esse modelo. E aí, uma das dificuldades também aqui, para mim, não necessariamente a mensuração de um dado, de uma determinada informação, e sim como eu traduzo essa informação para a organização. Para mim, o maior desafio está em tradução, porque geralmente as pessoas não têm, e aí que eu vejo o grande valor de treinamento, desenvolvimento, capacitação, porque há um déficit educacional a nível nacional, e isso prejudica as organizações e prejudica o nosso país de estar avançando de uma maneira mais contundente, mais consistente.
Então, aqui eu tenho o desafio de como traduzir da forma mais simples possível. Vou dar um exemplo. Um dos conceitos mais subjetivos e mais complexos é a avaliação de propósito, que aí conecta com questões mais espirituais de uma organização. Então, qual que é o sentimento de propósito de uma empresa em níveis de consciência? Isso não é tão simples de traduzir, de explicar para as pessoas, porque eu tenho que voltar, tenho que explicar toda uma bagagem de níveis de consciência, que é uma formação de alguns dias. É uma formação de alguns dias, você vai trazer ali em 5, 10 minutinhos, só para a pessoa entender uma parte, para poder entender um dado. Então, eu diria, Miriam, que tecnicamente falando, o maior desafio é conectar dados quant e quali com níveis de consciência. Esse é o desafio. E o segundo desafio, o que para mim é o principal, é como traduzir essas informações para a organização. E lembrando, um outro ponto que eu gosto sempre de trazer, todo instrumento, o ideal desse instrumento é representar a realidade, né? Até um dos testes que a gente faz para validar o instrumento analisado, quando a gente faz a devolutiva, a gente pergunta para as pessoas se esse instrumento está representando a empresa, se a empresa se sente representada naquele instrumento, se ele está realmente trazendo ali as principais prioridades, demandas, necessidades da empresa. Que é uma forma de checar se a gente está, de fato, representando a realidade. Porém, ao mesmo tempo, nenhum instrumento é igual à realidade. Então, nunca vai ser perfeito. Sempre haverá algum grau de viés na análise. É importante a gente ter essa compreensão. Esse é um grande... Faz uns 12 anos, 13 anos também que a gente começou a se questionar, né, na Nortus, com relação a como medir transformação comportamental conectada a essa ampliação de consciência. É um belo desafio. Nesses 8 anos aí, 7, 8 anos de humanizadas, isso que vocês já estão chegando, e eu sei que pelo teu perfil vai continuar aprimorando continuamente, né? Mas é algo muito importante, conseguir traduzir em dados o nível de consciência, né? Num nível, assim, mais essencial, né? E Pedro, o que tu dirias, assim, que esse sistema que a Humanizadas desenvolveu, que vocês vêm desenvolvendo, né? O que ele revela que um sistema de KPIs mais tradicional, por exemplo, de uma organização, não consegue revelar? O que ele revela, assim, o que é revelador nesses dados? Aqui acho que eu traria, talvez, acho que 3 aspectos eu tentaria trazer aqui de diferenciais. O primeiro é cultura, e para mim, olhar a cultura, e volta lá no começo da conversa, né, sobre até onde é desenvolvimento humano, até onde é o coletivo, né? O coletivo, para mim, quando vai muito para a cultura organizacional. As empresas não estão acostumadas com avaliações e monitoramento de cultura, não estão acostumadas. Elas estão acostumadas com avaliações de clima. E clima não é cultura. Não estou falando que clima não é importante, tem que ser monitorado, porém clima não é cultura. O clima ele é muito momentâneo, é muito curto prazo, ele está muito associado a seus benefícios e a remuneração tão adequadas ou não. Tem uma influência muito grande de remuneração e benefícios na avaliação de clima. E cultura já é algo mais longitudinal, é algo mais atemporal, é algo que vai permear a organização por mais tempo. Então, para mim, o primeiro ponto cego que eu traria aqui é na influência da cultura nos resultados da empresa. E quando eu falo dos resultados da empresa, eu estou falando tanto de clima, o engajamento dos times, o índice de turnover, o absenteísmo, a produtividade, a satisfação do cliente, a reputação da marca no negócio tem uma relação muito forte com cultura. Em todos os estudos que a gente fez, Mira, tanto no Brasil quanto de empresas americanas ou Europa, quando a gente olha as correlações de vários índices de múltiplos capitais da Humanizadas com o retorno financeiro ou com impacto ambiental e social, o índice de cultura é o que tem a melhor correlação. Então, trabalhar o desenvolvimento humano e o desenvolvimento de uma cultura, isso está no meu doutorado, inclusive, tá? Estatisticamente falando, quando a empresa evolui o nível de consciência, evolui a cultura organizacional para uma cultura mais saudável, isso reverbera em resultados positivos. E aqui, para mim, está um grande ponto certo, porque são pouquíssimas empresas que trabalham cultura sendo mensurada, monitorada de maneira contínua,
e conectada com seus indicadores, tá? Até um sonho que eu tenho em algum momento é escrever um livro sobre Humanizadas, contando o case da Humanizadas, porque desde o dia 1 eu tenho avaliação de cultura da Humanizadas. Então aquilo que eu proponho para o mundo eu faço internamente desde o dia 1. E eu nunca vi uma empresa publicar os seus dados desde a sua origem, que a cultura da Humanizadas, essa dança que a gente está conversando, ocorreu na Humanizadas, e ocorre. Então, teve momentos que o nível de consciência está mais elevado, momentos mais baixo, e é muito legal poder olhar para trás e ver os movimentos que aconteceram e entender as dinâmicas. Então, o primeiro ponto serve para mim aqui, em termos de mensuração de KPIs, é a parte de cultura, que são questões mais intangíveis. Uhum. O segundo ponto certo que eu traria, e aqui para mim ele é mais sistêmico, é a questão de olhar os stakeholders. As empresas estão acostumadas a ver as coisas tudo em caixinha. Então, RH olha público interno. A área de marketing e comunicação olha cliente. Sustentabilidade olha o ambiental e o social. Então, a inovação está olhando o produto. Então, cada um está olhando uma caixinha. E ninguém está olhando o todo. Ninguém está olhando o coletivo. Às vezes, até na área de estratégia, está olhando só o financeiro. Não que o financeiro na estratégia não seja muito importante, ele é extremamente relevante. Mas será que não tem algo além disso? Então, acho que o segundo aspecto que a gente ajuda a iluminar um ponto cego das empresas é olhar a relação de múltiplos stakeholders. E por que isso é importante? Vou dar um exemplo. Tem um banco que está fazendo um trabalho com a gente, e esse banco, o foco dele é melhorar a relação com o cliente. Ele quer crescer a base de clientes. Beleza. Na avaliação, a gente percebeu os problemas que estão acontecendo na relação com o cliente. E aí o diagnóstico é, enquanto você não resolver essas questões que estão acontecendo com o cliente, não vai aumentar a carteira. Você vai aumentar a carteira tendo churn. Você precisa, se você quer crescer a sua base de clientes, primeiro vai ter que ter uma experiência melhor para o seu cliente. E para você ter essa experiência melhor para o seu cliente, não tem como você não trabalhar a cultura. A gente chegou na seguinte conclusão: o clima está top nesse banco. Remuneração, benefícios, está espetacular, Miriam. Raramente eu vejo alguém reclamando. É normal ver as empresas reclamando, as pessoas reclamando de benefícios, remuneração, mas nesse caso não. O clima está top. Aí quando a gente vai olhar a cultura, o arquétipo cultural, o jeitão de fazer as coisas naquela organização, isso não está condizente com a estratégia. Isso não está condizente com a experiência do cliente. Então, o feedback é banco. Você vai ter que fazer um trabalho aqui de cultura. Precisamos adequar a sua cultura para a sua estratégia, para endereçar os problemas do cliente, para você poder crescer. Senão você não vai crescer, não vai conseguir. E isso é um trabalho com o RH. Agora, a minha provocação é como o RH vai trabalhar foco no cliente se ele não tem a visão do cliente. Não tem como. Como que eu vou trabalhar desenvolvimento de lideranças para melhorar e impactar mercado se eu não estou tendo a visão do mercado? Como eu vou desenvolver uma cultura orientada para o cliente se eu não estou tendo a visão do cliente? Então, aqui trazendo um exemplo, que é um dos que mais acontece, eu preciso trazer a visão de múltiplos stakeholders, para que as coisas façam sentido. O outro ponto cego que eu traria, esse aqui é muito legal, Miriam, eu não imaginava que ia dar para fazer isso, tá? Depois eu preciso até te mostrar o avanço da plataforma da Humanizadas, com a IA. Combinado. Há umas 3, 4 semanas atrás, a gente está desenvolvendo um chat conversacional dentro da plataforma da Humanizadas. Ele ainda não foi para os clientes, a gente está testando internamente. Assim que a gente sentir que está legal, a gente vai soltar para os clientes testarem. Então tem um chat lá que eu posso conversar na plataforma da Humanizadas e o chat está consultando os stakeholders. O que eu não sabia que dava para fazer e que para mim é um ponto cego de negócio. Quando eu estou conversando com o chat da Humanizadas, da IA, se eu estou nos dados de bem-estar, a IA está lendo os comentários e todo o repositório de dados voltados para bem-estar. E aí eu faço uma pergunta, ela me responde do que está acontecendo. Uma coisa que é muito legal é que quando eu fiz uma pergunta sobre bem-estar, entendi o que está acontecendo em bem-estar. A hora que eu vou para outro indicador, eu vou para o indicador de NPS, a satisfação do cliente, ou eu vou para o indicador de receita, a IA lê a outra base de dados e ela salva o anterior. Uhum. E aí ela começa a correlacionar bem-estar com receita, bem-estar com turnover, bem-estar com satisfação do cliente. E isso para mim é fantástico, porque aqui eu estou usando técnicas estatísticas por trás,
eu estou usando leitura PNL avançada para análise de sentimentos, análise de textos em grandes volumes de dados, coisa que um ser humano não consegue fazer. Eu, Pedro, não consigo ler todos os comentários sobre bem-estar, ler todos os comentários do cliente e correlacionar isso. É desumano, eu não vou conseguir fazer isso. Mas usando a IA como uma ferramenta, eu consigo extrair insights da correlação de 2 indicadores. E é que, para mim, é um ponto que a gente está trabalhando neste momento humanizadas, e para mim é um ponto cego. Quando a gente faz um BSC de uma empresa, o Balance Scorecard, né, a gente põe ali uma hipótese. Não tem certeza que... Quando a gente faz isso que é importante. Quando uma empresa faz o Balance Scorecard, o seu dobramento de metas estratégicas, e ela coloca, eu vou trabalhar a perspectiva de pessoas, que vai impactar processos, que vai impactar o cliente, que vai impactar o resultado financeiro. Ali são hipóteses, não há certeza de que aquelas setinhas, de fato, se validam do ponto de vista estatístico. E aí, para mim, o ponto cego está aqui. Qual é a correlação real de um indicador com outro indicador? Quais indicadores são pontos de acupuntura do sistema que eu devo trabalhar, que eu devo melhorar, para impactar no todo? Isso aqui, para mim, é um grande ponto cego de mercado, tá, Miriam? A gente está trabalhando com hipóteses sem ter validado essas hipóteses no dia a dia. Sim, sim. Pedro, e todo esse teu contexto que tu trouxesse agora, já me responderam algumas questões que eu tinha aqui para te trazer, então eu não vou focar diretamente nas questões. Tu trouxesse a perspectiva da cultura, e do quanto a cultura impacta nos dados, nos resultados das organizações, e o quanto, e aí, desde o que a gente está conversando desde o início aqui dessa nossa troca, o quanto a perspectiva do desenvolvimento humano, na perspectiva real da humanização, né? O quanto talvez nas organizações isto ainda não seja considerado no potencial que isso tem, né? Na potência que tem. Porque quando tu falas assim, o nosso RH olha uma parte, né? Nosso compras olha outra parte, nossa produção olha outra parte. E a gente não olha a perspectiva real do cliente, dos stakeholders. E aí eu escuto, quando tu falas isso também, que se eu fosse trazer, vamos olhar a perspectiva do integral de novo, né? A nossa organização como um fractal, talvez nós não estejamos olhando para a nossa organização na sua totalidade e nas suas reais necessidades. E o quanto isso impacta, e aí tu trouxesse, está trazendo na tua fala, né, a perspectiva da saúde mental das pessoas, né, da saúde mental que hoje está tão também um problema assim muito evidente, né, no nosso contexto, e que pode impactar diversos outros indicadores na organização. Pedro, nesse contexto todo, e a gente tem um mercado, a gente tem um movimento no desenvolvimento da humanidade que a gente ainda encontra muito foco no resultado, né? Uma certa agressividade até com relação a isso. Um certo olhar para, não, nós estamos cuidando, temos vários benefícios dentro da nossa empresa, né? Mas o quanto que a gente tratar, por exemplo, a humanização como um pacote de benefícios, se a gente tratar a humanização como um pacote de benefícios dentro desse contexto que ainda nós não estamos olhando de uma forma integral mesmo, o que pode impactar no sentido assim de, vou usar um termo de, será que a gente está entregando um benefício mesmo? Né? O que é isso que pode estar acontecendo? Por que não funciona quando eu trato humanização como um pacote, vamos dizer assim, e não como esse olhar mesmo integrado, um olhar preocupado, um olhar que entende, que compreende a necessidade da humanização. E aí eu já quero fazer um link com uma outra questão que eu queria te trazer mais na perspectiva agora de
dessa questão do mercado mais agressivo mesmo, né? Porque parece que tem uma coisa que está conectada assim com a outra. Será que é possível, o quanto é possível, em percentual, vamos dizer assim, ser humanizado num mundo ainda tão agressivo por resultados? E aí isso impactando em saúde mental e isso talvez se tornando um discurso dentro das organizações e o quanto isso pode também estar dificultando o processo de humanização, né? E a gente sabe que esse processo de humanização, só vou pegar rapidinho aí um processo histórico, vem de uma lacuna que talvez a nossa era aí da industrialização, da revolução industrial deixou, né? Onde a gente utiliza, então, o ser humano como, de fato, peças de um mecanismo produtivo, e o quanto a gente, focando nessa produtividade de larga e grande escala, nós fomos deixando aquele lado humano, talvez anterior, lá da época dos artesãos, né? Então, eu dei uma misturada aqui, mas o que tu me traz, assim, dessas perspectivas? Aqui, eu vou começar de trás para frente, tá? Tá. do, da questão do curto e longo prazo, né, que você trouxe aqui. Para mim, aqui tem, nas duas questões, tá, Miriam? Tanto na parte do pacote de benefícios, quanto na questão do curto e longo prazo, que você trouxe aqui no final, né, foi como o ponto-chave que me pegou aqui, tá? Eu vejo que, para mim, a grande conexão das duas tá nos níveis de consciência. E eu vou trazer uma base para depois responder essas dúvidas, tá? Pelo menos trazendo a minha leitura, a minha visão apenas. E sem achar que tem certo ou errado aqui, mas talvez tenha o mais adequado. O que acontece, né? Existem níveis de maturidade, níveis de consciência, e aqui eu estou trazendo mais conceitos para quem está nos ouvindo, tá, Miri? Então, existem níveis de maturidade, níveis de consciência, tanto nos indivíduos quanto no coletivo, né, de quando esses indivíduos estão juntos em equipes, em times. E aqui, quando eu falo de nível de consciência, eu falo de um lugar não com um olhar impositivo, para que toda liderança, todo mundo domine, seja especialista, expert em nível de consciência, não é isso. Porém, eu falo de um olhar para poder entender o sistema e pensar em mudanças, em evoluções mais elegantes. Então, aqui eu recomendaria fortemente a área de a gestão de pessoas, a alta liderança, as estratégias de negócio sejam orientadas a níveis de consciência. A estratégia de mudança, de transformação de uma empresa deveria ser orientada a níveis de consciência. Ou seja, como eu tiro a minha massa de lideranças, a minha massa de colaboradores do nível 2 e levo para o nível 3, ou do nível 3 para o nível 4. Isso, para mim, é rico, de poder entender em que nível que as pessoas estão, como eu vou dialogar com este nível, vou criar rapport e conexão com esse nível, e vou pensar em alternativas, em ações, de tanto endereçar demandas não atendidas daquele nível, e quanto criar contextos que viabilizem o próximo nível evolutivo. Isso, para mim, é o ponto-chave das empresas, tá? E aí, quando a gente pensa em encontrar as pessoas em um determinado nível de maturidade e avançar para o próximo, tem uma série de pontos de acupuntura, fatores de influência, que podem ser trabalhados. Vou trazer um exemplo olhando para a cultura. Aqui eu estou conectando com o meu mestrado, tá? Aqui eu estou está disponível na tese da USP, tá? Meu mestrado chama Sistemática de Transformação. Então, quando eu quero transformar a cultura de uma empresa, tem uma série de pontos de acupuntura que podem ser trabalhados. Vou citar alguns exemplos. Revisar missão e visão e valores é um deles, que é revisar o guia de cultura, é um deles. Ele muda sozinho a cultura? Não, não muda. Mas ele é um elemento que faz parte, ele é importante, porque ele traz diretrizes, ele traz novos acordos. Eu posso revisar rituais e rotinas, o modelo de remuneração pode ser revisado, o modelo de benefícios pode ser revisado. Se eu não tenho benefício, eu vou criar um viés. Se eu tenho muitos benefícios, eu vou criar outro viés no coletivo. Treinamento e desenvolvimento é outro aspecto. O estilo de liderança é um outro aspecto. A estrutura organizacional é um outro aspecto.
os canais e os modelos de comunicação são outro aspecto. Temos 12, 15 aspectos, Miriam, para influenciar a cultura. E não são todos, são os principais. Uhum. Os 50, 60 fatores que podem ser trabalhados, eu levantei os 15, 20 principais que podem ser trabalhados para desenvolver cultura. E quando a gente vai pensar em desenvolver cultura, a gente vai trabalhar os 15? Não, eu não vou recomendar trabalhar os 15. Eu vou recomendar trabalhar 2, 3, fazer testes, depois avança para os próximos, tal. Então, qual que é o meu ponto? Para desenvolver um elemento de uma empresa, que é a cultura, que é um elemento complexo, eu posso selecionar camadas, o que eu vou querer trabalhar. E que fatores, que temas que eu vou querer trabalhar, também vai estar influenciado em que nível hierárquico eu vou estar trabalhando, em quais unidades e regiões eu vou estar trabalhando. Então, eu vou pegar alguns pontos de acupuntura para poder trabalhar nessa organização. E aí, por que o pacote de benefícios, para mim, o pacote de benefícios, trabalhar o desenvolvimento de uma cultura, desenvolvimento humano com pacote de benefícios, para mim não está errado, porém é incompleto e é superficial, não é só isso. Às vezes é importante, dependendo do contexto. Vou trazer um exemplo. A gente fez a avaliação de um hospital e as enfermeiras reclamavam do café. A ausência de café quente. Olha, quando eu vi isso, eu falei, pelo amor de Deus, gente. A ausência de um café quentinho e um banheiro adequado era o pedido das enfermeiras. Falei, poxa, gente, pelo amor de Deus. Olha que necessidade básica, né? Essa era a demanda. A demanda da enfermeira é um café quentinho, mesmo. Nossa. Então, tem necessidades básicas, que são benefícios, né? Dos colaboradores, que precisam ser atendidos, dependendo do caso. Atende, pelo amor de Deus. Porque qualquer coisa que fizer além disso nunca vai ser suficiente, porque o café não está quentinho no dia a dia. E pega funcionários que estão trabalhando em 3 turnos, né? Horário, trabalhando de madrugada, muitas vezes. Então, os benefícios fazem parte. Eles ajudam a atender algumas demandas de níveis de consciência mais baixos de uma organização ou de determinados indivíduos. Porém, ele é superficial. Só colocar, no meu caso do cafezinho, colocar o cafezinho quente e ter um banheiro adequado é básico, é necessário para essas enfermeiras que eu estou citando aqui o caso. Isso muda a cultura? Não, não muda. Mas é um elemento necessário. Então, quando a gente olha os vários elementos que eu estou citando, a gente consegue ter um olhar mais integrado, mais integral, para identificar prioridades. Então, trabalhar apenas pacote de benefícios, para mim, é muito superficial, não vai levar a lugar algum, mas às vezes são necessários. O outro ponto aqui, para mim, que é o grande problema, é um dos grandes paradigmas que a gente tem que ajudar a evoluir, e aqui eu acho que me atrevo a dizer que isso talvez esteja mais presente a nível Brasil, inclusive, que é a questão do curto e longo prazo, que foi o segundo ponto que você me trouxe. Inclusive, na pesquisa que a gente vai soltar, deve divulgar semana que vem, tá? Humanizadas e Amchan, o curto e longo prazo é um grande dilema no mercado brasileiro, Miriam. Então, enquanto a gente continua muito focado em resultados, em entrega de valor apenas de curto prazo, sem equilibrar um olhar de longo prazo, a gente não consegue desenvolver pessoas. A gente não consegue avançar em desenvolver a organização. Fica sempre um olhar muito restrito ao que está acontecendo agora. E aí eu fico com a sensação de a gente está sempre enxugando gelo. Ou sempre apagando incêndio, sempre resolvendo coisas de curtíssimo prazo. Sem olhar o cenário mais completo e pensar em como a gente desenvolve uma organização para o futuro. Ou como a gente desenvolve um país para o futuro, para os próximos 10, 20, 30 anos. E, enfim, aí resumindo, para mim tem um ponto de ter análises que não sejam superficiais, que olhem de uma perspectiva integral, entendendo níveis de consciência, necessidades e vários fatores de influência que podem ser trabalhados e que priorize, e que vá testar e validar hipóteses de mudança. E trabalhar esse cenário, essas mudanças, em diferentes camadas. E aqui eu sempre tentaria trazer um olhar integral, que, por exemplo, trabalhar coisas mais palpáveis, mais tangíveis, que as pessoas possam enxergar, possam ver, ao mesmo tempo que a gente trabalha questões mais intangíveis, como a qualidade das conversas, a qualidade dos diálogos, enfim. Não sei se eu viajei muito, Mira, você começa me... Não, tá ótimo. Pedro,
tu trouxesse um elemento, né, desses 12 aspectos que tu trouxesse, né, que não são os totais, são os principais, né, dentro até dos teus próprios estudos, e o quanto o próprio olhar da alta gestão precisa ainda amadurecer muito, né, no sentido de integrar mais, né, integralizar mais, para poder até mesmo concluir a importância desse desenvolvimento que parece, porque muito, o que a gente percebe muito, né? Que quando a gente fala de curto e longo prazo, como tu trouxesse muito bem essa perspectiva, de que parece que as empresas entendem que elas estão pensando a longo prazo quando elas pensam muito a curto prazo. Né? No sentido assim, nossa, a gente tem que ter agora, se organizar agora, se desenvolver agora, ter o resultado agora, porque isso eu estou cuidando do meu longo prazo. E o quanto nessa visão falta integrar coisas, né? Falta integrar compreensões sobre como eu estou olhando, que perspectiva é essa que eu estou trazendo, que eu acho que é longo prazo. Porque às vezes, eu te escutando, a gente conversando também com várias pessoas no mundo corporativo, parece que as pessoas falam do longo prazo, mas é um curto prazo disfarçado. E da mesma perspectiva, parece que elas estão cultivando muito fortemente o curto prazo na cabeça delas, dando uma sustentação para o longo prazo. E o quanto falta da alta gestão, talvez, realmente também até ampliar o nível de consciência, por vezes, de conversar mais, trazer mais para a pauta esse tipo de conversa estratégica, porque parece que o mundo corporativo não traz a perspectiva do desenvolvimento humano integral como algo estratégico. Né? E parece que isso aqui é um vínculo, né? E vamos falar ali do sistema que a gente entende ali ele pela cor laranja, né? Se eu for olhar lá na perspectiva do que o Don Beck traz, do que o Cohen traz, parece que não é um elemento no mundo corporativo estratégico olhar para a perspectiva do desenvolvimento integral, né? E o quanto é estratégico também, e o quanto talvez esse elemento de linguagem precisasse ser melhor explorado, aqui entre aspas essa palavra, explorado no sentido de reflexionado, a gente trazer realmente para a conversa, né? E escutando, Pedro, né, dentro do pensamento integral do Ken Wilber também, quando a gente escuta o professor Ari, não sei se já tivesse a oportunidade de escutá-lo, ele traz uma perspectiva, né, de que a gente está vivendo um momento da humanidade crucial, assim, e ele até fala que é um momento crítico, que é essa questão do, será que nós vamos conseguir integrar as coisas, né? Será que a gente vai conseguir, de fato, olhar por uma forma mais integral? E aí, trazendo aqui para essa nossa conversa, de que eu entendo que a Humanizadas, ela, dentro do seu sistema diagnóstico, propõe muito que a gente consiga, por meio de dados, chegar nisso, né? Chegar por meio de dados, entender aspectos que hoje não são considerados no mundo corporativo. Até quero te agradecer por isso, por esse trabalho todo, né, que vem sendo feito aí nesses últimos anos. E já indo aqui para o nosso finalzinho, mas fica à vontade para falar o que tu quiseres. Me diz assim, ó, se tu tivesse que trazer algo para a alta gestão, para um CEO de uma organização, a partir de tudo que tu já vens vislumbrando, né, de todos esses dados nacionais e internacionais, tipo, muda algo nessa perspectiva real de humanização, o que seria? O primeiro passo, assim. Então, vamos aguardar um pouquinho, o Pedro deve ter apertado um lugarzinho errado.
Vamos ver aqui, vamos aguardá-lo. Adriel, ele disse que está precisando liberá-lo novamente, ele está na sala de espera. Assim, eu já liberei aqui, né? Tá. Mas acho que ele caiu de novo. Agora. Eu caí, desculpa. Eu apertei Imagina. sem querer. Estamos te esperando para te Tá. escutar. Obrigado, desculpa. Então, Miriam, pegando esse ponto, né? Só vou voltar atrás um pouquinho, que você está falando da questão de curto prazo, longo prazo. Eu diria que não parece, eu diria que é isso, tá, Miriam? Uhum. Até uma curiosidade na pesquisa de panorama de lideranças no Brasil, uma coisa que é curiosa para mim, as lideranças sabem do desafio de gestão de talentos, gestão de pessoas, elas sabem desse desafio. Porém, quando vão para prioridade de estratégia de negócio, não é a prioridade. O desenvolvimento humano deixa de ser prioridade. Então, para mim, é um grande contrassenso, né, que ocorre no mercado. E aí, te ouvindo, tá, Miriam, para mim fica muito forte o tema de gestão de polaridades. E aqui, para mim, é um treinamento, um desenvolvimento que precisa ocorrer nas empresas, nas lideranças, né, para a gente conseguir sustentar curto prazo, longo prazo, resultados e desenvolvimento humano. E não fazer isso ou aquilo, mas fazer isso e aquilo junto. Acho que aqui tem um ponto. E isso, para mim, está muito associado a dançar. Então, tem que saber dançar o jogo. Saber uma hora fazer uma coisa, outra hora fazer a outra. E fazer as duas coisas juntas, né, que é curto e longo prazo, resultado e desenvolvimento humano. E aí, pensando na pergunta que você me trouxe, quais 3 dicas que eu traria para uma empresa desenvolver um ambiente mais humano? Aqui, para mim, as 3 dicas que eu vou trazer, eu vou tentar trazer dicas mais hard do que soft, mas orientadas para diálogos. Então, um ponto chave para ter uma empresa mais humana, sabendo que toda empresa é formada por pessoas, né? Então todas as empresas são, para mim é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito aqui nesse caso. É o diálogo. Nada acontece em uma empresa, em uma organização, sem diálogo. Tudo vai ocorrer com base nos diálogos. Então, trabalhar a qualidade dos diálogos é um ponto crítico, é um ponto chave. Ter diálogos realmente com qualidade, profundos, falar o que precisa ser dito, com segurança psicológica, enfim. E é como eu crio um ambiente onde eu possa promover melhores diálogos. E aqui eu vou trazer dicas hard, questões bem tangíveis, bem palpáveis, para impactar diálogos de maior qualidade. E aí eu vou falar isso, Miriam, com base nas observações que eu tenho de vários casos. O que as empresas fizeram, o que uma empresa fez que mais mudou seus resultados rapidamente, em questão de 1 ano, 2, tá? Primeiro aspecto é a mudança de estrutura. Embora seja algo muito hard, a revisar a estrutura, ter mais ou menos níveis hierárquicos, juntar ou separar áreas, revisar a estrutura de uma empresa, embora seja algo que foi muito famoso na década de 60, eu acho importante no mundo atual, porque hoje muitas vezes as empresas estão com ambientes de trabalho híbrido, ou remoto, ou presencial. Então mudou muito o ambiente, e repensar a estrutura acho que é um ponto-chave, é um ponto importante. Porque quando a gente repensa a estrutura da empresa, a gente está pensando quais são os fluxos de diálogos, de níveis ou horizontais, né? O segundo ponto, às vezes, é troca de liderança, Miriam. Então, quando eu estou pensando em melhorar o desenvolvimento, a evolução de uma empresa para ser mais rápida, em alguns casos tem que ter troca de liderança. Na pesquisa da Humanizadas, existem indicadores que dão indícios de quando tem que ocorrer uma troca de uma liderança. O pessoal já ouviu assim, né? Nossa, Pedro, a empresa chama Humanizadas e você defende demissão? Eu falei, em alguns momentos é necessário. Em alguns momentos eu preciso ter uma troca de uma liderança, porque o nível de estresse, o nível de entropia da liderança com essa equipe já está tão grande, já é tão alto, que é muito difícil mudar, evoluir. E em alguns casos é preciso ter uma troca de liderança. O terceiro, para mim, é repensar rituais e rotinas. E aí as duas coisas estão conectadas, com a estrutura e com as lideranças. Porque repensar rituais e rotina é repensar os fóruns. Em que momentos a gente vai se reunir, quem vai se reunir, com qual frequência, para discutir o quê, quais são as pautas que a gente vai estar tendo de conversas. Então, para mim, se a gente revisa a estrutura, muda a liderança que tem que... Não todas, né? Mas muda a liderança que tem que mudar. Ou às vezes trocar de áreas, às vezes trocar de unidades.
e repensa rituais e rotinas, essas 3 coisinhas, para mim, ajudam a mudar a qualidade dos diálogos de uma empresa. E aí isso reverbera. As empresas que eu vi maior nível de mudança, nesse período aqui Humanizadas, fizeram isso, tá? Fizeram essas mudanças. Aí eu até fiquei surpreso. Teve um caso, é um caso de uma fundação, de um banco. É um dos maiores bancos do Brasil. A fundação desse banco fez a avaliação com a Humanizadas antes e depois, e eles mudaram isso que eu estou falando aqui agora para vocês. Quando eu fiz a segunda avaliação da fundação, eu falei, nossa, mudou? Eu fiquei surpreso pela mudança. Eu pedi uma nova auditoria de dados para minha equipe. Eu falei, gente, revisa esses dados aqui, por favor, que eu estou em dúvida se isso aqui é verdade. E aí meu time foi auditar, a checar a consistência dos dados, e a gente percebeu que realmente a empresa mudou drasticamente, Miriam, em termos de bem-estar, mudou em termos de segurança psicológica, porque tinha algumas lideranças travando as coisas lá dentro. As rotinas, os rituais não estavam discutindo o que tinha que ser discutido. E aí, quando fez essas mudanças, parece que destravou a evolução da empresa. O último ponto que você me permite, só para encerrar, é a IA. Eu gostei que você citou aqui da Humanizadas, que a gente tem desenvolvido uma IA na Humanizadas, uma plataforma, dentro do contexto organizacional, dentro do contexto de negócios, para ajudar as lideranças a tomarem melhores decisões, já trazendo conteúdos, conceitos, modelos mais complexos de maneira mais simples possível, para ajudar na tomada de decisão. E aqui eu acho que é um papel nosso, isso que me agrada muito de trabalhar, de fazer, de poder contribuir com as empresas nesse sentido. Muito grata, Pedro, mais uma vez pelo teu tempo. Eu queria ficar aqui mais, assim, muito tempo a gente conversando, porque eu sei que teria muitos aspectos para a gente trazer. Isso que tu trouxesse por último, essas 3 dicas agora, que elas fiquem aqui reverberando, né, para quem vai nos escutar e quem atua no mundo corporativo e que tem condições de poder fazer alguma mudança, né? Ou propor alguma mudança, propor alguma alteração no contexto organizacional. Mais uma vez, agradecer a Humanizadas por esse trabalho desses anos, agradecer a ti, Pedro, à frente da Humanizadas, porque é um grande artefato, assim, num nível, as empresas poderem contar com essa tangibilização, né? E do quanto humanizar é humano, vamos dizer assim, né? Porque a gente olha muito no mundo corporativo para as pessoas ainda como as pessoas sendo recursos e as pessoas produzem recursos, não são recursos, né? Então a gente precisa, de fato, ter esse cuidado e eu acompanhando vocês nesses anos, entendo que vocês estão conseguindo fazer isso muito bem. Então, muito grata por esse serviço prestado para a humanidade. Eu que agradeço a parceria, o convite aqui de vocês. Para mim é um prazer. Adorei as perguntas aqui. Tem muita coisa para eu refletir e aprender com elas, inclusive, tá? Obrigado, Miriam, Adriel, pelo convite. Pedro, muito obrigado mesmo. Miriam também, muito obrigado pela condução do seminário. E também, ouvindo vocês conversando aqui, eu comecei a ver um mundo de perguntas também que eu poderia elencar aqui para falar para vocês, né, para perguntar, porque é um assunto realmente bastante interessante, mas a gente pode deixar isso para um próximo seminário. Então. Vamos combinar. Certo, em nome do CEPA, muito obrigado, Pedro. Uma excelente semana para você, Miriam, também, para ti, uma excelente semana. Obrigada a vocês, gente. Obrigado, gente. Boa semana. Obrigado. Até mais.